Salve, salve, bom dia. Eu quero agradecer aos novos inscritos no meu canal no YouTube, tá? Porque essa gravação eu coloco aí no YouTube, no Licultura, tá? E aqueles que se inscrevem me ajudam, né? Tem pouquinha gente, mas são todos maravilhosos, me são caros. Eu quero falar uma coisa que eu ouvi quando eu era jovem. Eu ouvi de um pregador, mas antes de eu falar isso, quero dizer uma coisa. Eu pensava que o ser humano só tinha dois tipos de fomes. Uma fome é a fome da própria comida, do alimento, da refeição. E a outra fome foi quando Jesus, Jesus depois que foi batizado ali em Mateus 4, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ele jejuou 40 dias. É lógico que Jesus tinha a natureza humana, tinha fome, e aí o diabo veio tentá-lo, né? E o diabo tentou lançar dúvidas sobre se ele sabia quem realmente ele era, e disse assim: se tu és o Cristo, por que você não transforma estas pedras em pães? E ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas o homem também viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas se você quiser ler um livro de fome, leia aquele livro do Dr. Robert Nashik, Carícia Essencial. Gente, o Dr. Robert Nashik mostra tantas fomes. Nós temos fomes emocionais, nós temos fome de ser acolhido, nós temos fome de ser abraçado, nós temos fome de abraçar, de beijar. Tudo isso é fome da alma. Mas eu só conhecia dois tipos. Mas quando eu era jovem, eu não li. Eu ouvi um pregador dizer o seguinte, que a França preocupou com o nível intelectual do povo, né? Não dá estudo, dá só livro e nada de palavra de Deus. E hoje eu não sei, mas na época era o país que havia mais suicídio. Porque o homem precisa de muita cultura, mas entre essa cultura ele precisa de Bíblia, de palavra de Deus para alimentar a sua alma de Deus. Esse pregador, na mesma hora, ele citou a União Soviética na época, né? A República Socialista Soviética, que hoje é a Rússia. E ele diz que um país comunista se preocupa só em dar comida. A China, por exemplo, né, que é um país comunista. Então ele diz o seguinte, né, que nós não somos porcos. O ser humano não é porco. O ser humano não é cachorro, que só vive de comida, não. O ser humano precisa da palavra de Deus. Se o povo era infeliz, o povo é infeliz. Gente, não tem de viver uma vida sem Deus. Se você está tentando fazer isso, você não vai nunca adiante. Jesus falou lá um dia assim, em João 15, né, 5, né? Sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Tem gente que não quer entender isso. Fica à vontade, mas um dia ele vai cobrar isso de você.